de volta com o nosso programa aqui em Destaque, na TV NGT. Você já sabe, sempre às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Correia, vice-presidente da Câmara de Comércio no Brasil. E nós estamos falando sobre a questão da tributação, a questão tributária, você que paga imposto, que reclama. Aliás, doutor Correia, a gente vê muito isso, o setor empresarial sempre pedindo essa reforma tributária, reivindicando a reforma tributária. Como é que é essa história? Esse custo Brasil, ele só vale para o Brasil ou pesa também nessa questão da exportação? Pesa nas relações bilaterais, Renato, não tem jeito. O custo Brasil, por mais que haja uma política de desoneração das exportações, ela afeta indiretamente pela cadeia, pelo sistema tributário nacional. O empresário brasileiro paga mais do que a média do empresário estrangeiro. Isso repercute no preço final dos nossos produtos. Apesar da desoneração de PIS, COFINS, o repetro que existe no incentivo na cadeia de óleo e gás, ainda nós temos grandes desafios a seguir. E é uma lógica que a gente não sabe aonde vai parar, né, Renato? Porque é o eterno cachorro correndo atrás do rabo. Quer dizer, eu aumento a carga tributária, aumento a sonegação, diminui-se as empresas com vontade de efetivamente contribuir, ou eu reduzo a carga tributária visando que mais contribuintes venham a pagar. Então, só que a lógica nossa do governo, historicamente, foi sempre pelo lado da maior facilidade, que é o aumento da carga tributária. Então, classe média, funcionários, folha de pagamento. Nós estamos hoje num grande debate com a folha de pagamento para a questão da desoneração da folha, que é um debate bastante interessante e que, na verdade, a gente tem que, então, evoluir muito no Brasil nesse sentido. Eu, infelizmente, ainda não vejo no curto prazo uma grande saída. É importante dizer na questão de custo, né, se me permite. Claro. A lógica do brasileiro está o seguinte: se eu não posso melhorar a minha receita, sobra uma saída, que é custo. Então, esse o grande desafio para onde está indo o pequeno microempresário. E, infelizmente, às vezes é reduzir folha, reduzir custo, mas eu tenho visto com o lado bom da eficiência. A criatividade do brasileiro é muito legal nessa hora da dificuldade. Muito. Então, a gente tem possibilidade muito na linha do custo ainda fazer mágicas que a gente não acredita que o brasileiro consegue. Agora, sem dúvida nenhuma, que se nós tivéssemos uma reforma tributária justa e tivéssemos um incentivo para as pequenas e médias empresas, principalmente, nessa questão da exportação, eu tenho certeza que nós teríamos aí uma geração maior de emprego, nós teríamos com certeza mais empresas exportando e o Brasil estaria numa posição ainda melhor dentro do mercado internacional. Renato, você está provocando uma questão que vai vamos na essência desse problema. Chama-se educação. Quer dizer, para a gente chegar na questão da inserção das empresas, do empresário, o Brasil tem um déficit de educação muito complicado. Eu vou dar um exemplo lá perto de casa, dentro de casa, que eu vou falar no sentido de pessoas que se formaram em rede pública e que têm dificuldades básicas ainda. Então, o empresário hoje, o primeiro grande problema da nossa reforma, para chegar nesses níveis de maior eficiência, a gente ainda tem uma lição de casa, que é a bandeira da educação. Você sabe, Renato, que eu fiquei um pouco decepcionado, porque a gente, com esses grandes eventos olímpicos, a gente podia ter uma grande bandeira de associar o fato esportivo, né, que tem uma mídia, toda uma publicidade de investimentos, à reforma educacional do país. E a gente está perdendo essa chance. Sem dúvida nenhuma. Até porque todas as coisas que nós falamos e que nós pensamos, imaginamos e desenvolvemos, passa pela educação. Nós estamos vendo aqui alguns setores, alguns segmentos da cadeia produtiva que estão com dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Nós, inclusive, estamos fazendo até um trabalho agora junto a algumas universidades, pegando base em currículos, informações para disponibilizar para as câmaras e os associados, mas é um trabalho que realmente é crônico em todos os setores. E o país, enquanto não acordar efetivamente para isso, a gente vai sofrer, Renato, não tem jeito. E educação não se faz da noite para o dia, não se faz no fim de semana. Você tem que ter um projeto, logicamente, a médio e longo prazo, mas investir nesse projeto. Você me permite, você que tem tido a oportunidade de conviver com órgãos internacionais e com outros países, se nós pegarmos ali a Ásia, nós podemos ver a diferença que tem hoje vários países da Ásia porque investiram basicamente na sua educação. Sem dúvida nenhuma. Você tem esses dados, né, Correia? Tem. A gente tem um exemplo mais famoso dos chamados tigres asiáticos, que foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi uma
revolução em torno de 15 a 20 anos, muito bem feita, e está aí a potência econômica que eles são hoje em dia. Então, assim, dá resultado, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, temos que ver como é que as nossas políticas de governo caminham para isso. Mas do empresário, Renato, senão a gente tem que ter uma lógica para esse grande empresário, é fazer o que depende de si. Então, não podemos ficar dependendo só dos outros. Então, vamos fazer a nossa parte, que é tecnologia, é estar antenado, usar as câmaras de comércio, buscar mais informações sobre o seu segmento. Eu acho que essa multiplicidade de informações que está aí disponível hoje pelos meios de comunicação, internet, é que a gente tem que procurar. A federação vai estar presente, procurando fomentar isso, mas o caminho é a informação do seu negócio, do que está no seu entorno, e lutar. É o destino do nosso brasileiro. Não desistimos nunca, né, Renato? Nunca, nunca. E você falou uma frase muito interessante, né? Que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é isso? Foi. Eu acho que essa é uma frase que vale perfeitamente para o campo do negócio, do business, como você chamou, né? Ou seja, você quer desenvolver, o empresário quer desenvolver, mas ele também tem um limite dele, né? À medida em que o governo não dá as condições ou não investe necessariamente. Eu fico pensando aqui, se o Brasil estivesse crescendo mais do que está crescendo, nós estamos falando aí de 2 pontos, né? Pontos. Quer dizer, como é que seria então essa questão? Seria muito difícil, porque nós não teríamos mão de obra para atender a toda essa demanda. A gente ainda vê essa questão da infraestrutura, os gargalos nos portos, ainda a questão de estradas, que é o lado bom e o lado ruim. Ainda a gente tem esse marketing justamente por ter os investimentos estrangeiros, por ter essa lacuna. A gente não vamos falar aqui sobre os aeroportos, que é uma coisa mais visível aí que a gente tem para o nosso público, mas essa falta de infraestrutura logicamente limita. Não adianta eu crescer, se eu crescesse a 10% eu não teria condições. Não teria condições. De logística, de distribuição dos produtos, principalmente um país que tem um agrobusiness como um carro-chefe, essa logística de tirar o grão da região centro-oeste para os portos exportadores ainda é muito difícil. Isso é prova do que o brasileiro não desiste nunca, né? Você imaginar que um caminhão saia lá do interior para vir aqui no Porto de Santos e demora um período de mais de uma semana, ainda chega ali, tem que esperar mais não sei quantos dias, é uma coisa meio inacreditável, né? Tem que ser muito determinado, né, para poder fazer a coisa. E um dos eventos que a gente vai fazer esse ano, Gozado pega essa parte que pouca gente conhece, que são os dirigíveis, Renato. Nós estaremos fazendo um evento esse ano. Isso é interessante. Dirigível justamente para essas regiões mais distantes, norte, centro-oeste, que tem rios, que tem questões de clima muito severos. A gente vai provocar um debate sobre a questão dos dirigíveis para a logística, e que é muito interessante, porque justamente não tem, a estrada é inviável. Então, entre outros aspectos, entra a criatividade, que a gente ainda tem muita coisa para fazer. E uma das coisas também, se eu tiver errado, você me conserte, por favor, é que nós estamos falando, você falou de aeroportos, né? Nós estamos falando de portos também. Você tem o Brasil com essa costa vastíssima que tem, né? E, no entanto, são subutilizados, não é verdade? São subutilizados. Agora, nós gostaríamos de falar sobre essa questão dos portos, com mais detalhes, com mais informações, linkando ao comércio exterior. Como é que está essa situação hoje e quais são as perspectivas para os próximos anos? No nosso próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você está assistindo aqui o Em Destaque com o Dr. Luiz Carlos Correia, vice-presidente da Federação de Câmaras de Comércio do Brasil. Aguarde um instantinho, é rápido, nós já voltamos. Até já.